Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação.
por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos.
Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor,
pela vossa encarnação, livrai-nos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos, Senhor. Pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos.
Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos. Senhor, sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós.
Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós.
Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós.
São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, e sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família. Antes de iniciarmos, entregue ao Senhor a sua intenção e permita que esta oração envolva o seu coração com paz e luz. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, e sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. Todos os santos patriarcas e profetas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Santo André e São João, rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, rogai por nós. Todos os santos mártires, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouve-nos. Senhor, de todo o mal, livrai-nos. Senhor, de todo o pecado, livrai-nos. Senhor, de vossa ira, livrai-nos. Senhor, da morte eterna, livrai-nos. Senhor, pela vossa encarnação, livrai-nos. Senhor, pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos. Senhor, pelo envio do Espírito Santo, livrai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, todos os santos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa proteção e a intercessão dos vossos santos, para que, sustentados pela fé deles, alcancemos a graça da vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a intercessão de todos os santos ilumine o seu caminho, proteja a sua casa e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você e sua família.